E você, como lida com o desafio da solidão? Bom, muita gente diz que é fácil, porque é só ficar escutando uma música, é só assistir um filme, é só colocar uma sériezinha e acompanhar vários episódios. Só que nós decidimos olhar para isso de uma forma diferente, né? E percebemos que até nós, nessa quarentena, às vezes desviávamos um pouco a nossa atenção da própria solidão, ou ora estando um com o outro, ora comendo bastante, ou ora fazendo outras coisas, que a gente escapa da nossa própria companhia. É isso. Nós este final de semana resolvemos fazer um desafio diferente e vamos passar a explicar no que consistia. Dá uma olhada. Neste final de semana, resolvemos encarar um desafio de isolamento ainda maior do que a quarentena tem nos proporcionado. Um isolamento feito com todas as suas letras. Um isolamento comprometido com seu significado. Nossas regras eram as seguintes: proibido assistir televisão. Proibido o uso de telefones e de internet. Proibido fazer leituras ou tarefas de casa. Proibido ir à rua. Proibido falar dentro de casa, exceto para fazermos 2 minutos diários de depoimentos para o canal. Bom, nós preparamos tudo o que foi necessário e decidimos olhar de frente para os monstros que a sociedade nos estimula a fugir. Das 17 horas de sexta-feira às 17 horas de domingo, ficaríamos 100% em nossa própria companhia. Estava lançado o desafio. Nessas 3 primeiras horas, a gente constrói um espaço. Quando a gente está muito ligada nas tecnologias, nos telemóveis e tudo, a gente constrói um espaço que não é nem interior e nem exterior. A gente acaba entrando numa bolha. E quando a gente desliga tudo, parece que a gente sai de uma bolha. Parece que a gente começa a ver que tem vida lá fora do nosso apartamento e vida também dentro de nós. Essa foi a minha primeira impressão e é isso. Ainda só passaram 3 horas. Pode não parecer muito, mas já parecem 6. Mas já dá para perceber que quando estamos assim tantas horas seguidas só entregues aos nossos pensamentos, alguns deles começam a ser recorrentes. Já fiz algumas meditações, já percebi que há aqui algumas situações que continuam a acontecer, a ocorrer na minha mente e vamos continuar. Vou trabalhar nelas e amanhã de manhã voltamos a falar. Parece que os sentidos ficam muito mais à flor da pele. Eu sinto memórias minhas quando eu tinha 10 anos de idade que nem eu sabia que eu lembrava. Era como se eu recordasse da última vez que eu fiquei nesse estado de plenitude e atenção. Já começa a ser um bocadinho pesado, porque de facto já são muitas horas, constantemente só com aqui os pensamentos a voltar, a dar voltas. É fácil de perceber quais são aqueles que estão constantemente aqui, por mais que tente trabalhar e meditar, eles estão constantemente a voltar. Portanto, é óbvio aquilo que tem que ser trabalhado. Só aqui esta experiência já é bastante positiva, porque já não é possível fugir daquilo que incomoda. 27 horas. Nunca imaginei que o tempo fosse tão longo. De 3 às 7 da noite. Demorou assim absurdamente. E por vezes chegar a memórias que já não estavam presentes há muito tempo. Foi uma grande oportunidade. Eu não acho que é nem só um exercício, mas acho que realmente é necessário. Eu vou até querer adotar isso no meu dia a dia. Alguma horinha só comigo. Não só as práticas de meditação, mas um tempo parada de tudo é precioso.
é cansativo, é óbvio que é cansativo, já vai ser o terceiro dia no silêncio completo, mas no geral acho um exercício muitíssimo positivo. Eu só voltei para dizer que já pode acabar. Que eu já descobri bastante coisa, volto outra vez, mas a hora não passa. Nós temos muito tempo. Pois é, estamos então cá de volta para falar um pouco mais sobre toda esta experiência. E há aqui duas situações que nós queremos começar por ressaltar em relação ao que passamos. A primeira delas é sobre o tempo. O que nós reparamos é que, embora nós normalmente vivamos naquela ideia de que o tempo é pouco para tudo, de facto o que nós viemos a perceber é que o tempo é muitíssimo. Quando nós estamos completamente entregues aos pensamentos, sem objetivos, sem afazeres, todas aquelas pequenas coisas que nós achamos que nos levam um imenso tempo, o ir escovar os dentes, o lavar a louça quando é a nossa vez, tratar disto ou daquilo, o que acontecia é que nós olhávamos para o relógio e percebíamos que passavam 1 minuto, 2 minutos, às vezes 5, 10 no máximo. Incrível como coisas que nós achamos que nos levam imenso tempo a fazer, na realidade são rapidíssimas. Isso só prova de que nós durante o dia temos imenso tempo. Estamos completamente a passá-lo com coisas que muitas vezes não são produtivas. Ficamos com aquela ideia de que não temos tempo para nada. Isso nós podemos já garantir é mentira. As coisas essenciais são rapidíssimas. De facto, muito mais do que nós gostaríamos que fossem. É incrível. Assim, às vezes eu falava, pelo menos agora é a hora de almoçar. Vou ter pelo menos de 12:00 a 1 eu vou ficar distraída. Gente, 12:11 eu tinha acabado. Gente, o que eu faço agora até 1 hora, pelo amor de Deus? E a gente não tem realmente, como o Bruno disse, a gente não tem essa percepção de que as coisas de fato, as ações de fato que nós precisamos fazer demoram pouquíssimo tempo. Então, onde nós estamos no resto desse tempo? Também foi uma noção que para mim foi muito forte, do tipo, o que eu estou fazendo com todo esse tempo? Né? Que quando a gente fica nessa bolha da distração, quando a gente está na bolha do celular, do filme, a bolha de outra coisa, eu chamei de bolha da distração. Parece que a gente entra num outro mundo, né? Porque quando a gente sai dessa bolha, parece que a gente começa a ter vida lá fora. Parece que a vida lá fora começa a surgir, né? Uhum. A gente percebeu coisas aqui da nossa vizinhança e várias coisas assim que a gente não tinha a menor noção. Eu descobri que tem um passarinho que canta até 11:30 da noite e não tinha essa percepção, assim. Começa o mundo lá fora a aparecer e o mundo aqui de dentro também. Quando a gente está fora, né, dessa bolha que toda a vida vai levando a gente para um outro lugar, a gente percebe que o tempo realmente é imenso. E que nós... Nossa, no sábado, por exemplo, que a gente ficou o dia inteiro, não passava a hora do sábado? Não passava. Eu, de 3 às 7, parecia que eu falei, meu Deus, não passa de jeito nenhum. E eu ficava, então a gente fez um revezamento de cômodos aqui, né? Então eu falava... Para pessoas em Portugal de divisões. Revezamento de divisões. De divisões. Fizemos um revezamento de divisões, tudo estabelecido antes de começarmos, né? Porque hora um vinha fazer comida, hora outro ia pro quarto, porque, enfim... fizemos essa administração desse jeito. E às vezes eu falava, bom, pronto, agora eu vou pro quarto e temos só 3h30 para fazer o quê, né? Então, realmente é um bem muito valioso. Outra coisa também que nós comentamos, né, amor, é sobre a memória. Gente, como que a gente guarda coisas que a gente não faz a menor ideia que a gente guarda? Porque assim, nós somos pessoas que sempre temos assim, um autoacompanhamento emocional muito grande durante muito tempo. Eu sei que eu me senti assim em determinado período da minha infância. A gente conversa muito, né, sobre isso. Eu sei que me senti desse jeito, me senti daquela maneira. Só que quando você para tudo, vem memórias. Gente, coisas assim, músicas que eu fiz com o meu irmão quando eu tinha, 8 anos de idade. Eu falei, como é que eu guardo isso, gente? De onde? Você percebeu isso também, né? Sim. É curioso porque nós precisamente no vídeo do segundo dia, de manhã, ambos falamos exatamente da mesma questão. Exato, e a gente não ouvia os depoimentos um do outro. A gente achou o máximo isso, a gente acessar essas memórias muito antigas
juntos, né? Porque, pronto, eu não sabia o que ele estava falando, eu também não sabia o que eu estava falando. E é isso. Esses nossos desafios foram lidar com a memória, porque nem tudo são flores, né? Memórias coloridas, né? São memórias que também te trazem o desafio de limpar sentimentos, deixar ir situações, aproveitar o que elas vieram te dizer. Então, assim, os 2 maiores desafios para nós foi tempo e a memória. Agora, para tocar um pouco num registro diferente, aquilo que nós sentimos que foi de facto positivo em tudo isto, eu gostava de apontar a urgência. E essa urgência de solução leva-nos, mais uma vez, à questão da memória, como eu acabei de dizer. Nós vamos indo para trás, vamos procurando soluções. O importante, eu penso, é tentar manter sempre um olhar objetivo, ou seja, não nos perdermos naqueles sentimentos. Ai, como eu era triste, ai, como aquilo foi horrível. Não, mas porquê que eu era triste? Porquê que aquilo era horrível? O que é que será que eu fiz naquela situação que talvez não devesse ter feito? Como é que determinada situação aconteceu? Porquê? E nós vamos andando e vamos percebendo que há que chegar de facto ali a uma solução. Vamos tentando encontrar essas soluções, vamos ocupando o tempo para aprofundar cada vez mais naquelas soluções. E conforme vamos passando, vamos investindo, vamos insistindo, vamos percebendo, isso eu achei o mais fantástico, porque aquela situação vai se tornando cada vez mais leve, e vamos percebendo que de facto aquilo está a fazer algum efeito em nós. É aquela situação que você, quando não tem saída, a saída é para dentro, né? E eu concordo muito com isso que o Bruno observou, porque quando nós estamos completamente isolados de tudo, nós começamos a criar espaço. Nós começamos a criar espaço dentro de nós, porque a sensação que eu tenho é como se nós fôssemos zumbis na vida normal. Não a todo momento, claro, que a gente tem nossos momentos também de autoconhecimento, de meditação, a gente tem essas práticas, mas é como se a gente estivesse nessa bolha que eu disse, essa bolha de distração, é como se nós vivêssemos num automatismo, num estado de zumbi que a gente não percebe muito bem as coisas a fundo, a gente não dá tempo para abrir espaço para que assim a gente acesse o nosso ser mais sutil. E uma das vantagens desse isolamento que eu achei foi justamente o acesso ao sutil. A gente fica tão aberto, os sentidos, eles ficam tão à flor da pele quando você não pode falar. Uma coisa que eu reparei que foi muito interessante é porque, assim, as palavras, elas são densas. É incrível, porque eu achava que as palavras eram muito sutis. Mas quando a gente fala o tempo todo, a gente está um pouco desconectado também. Porque o silêncio, a sutileza, a leveza... Eu acho que todo esse nosso trabalho na nossa vida é um trabalho de sutilização. A gente vai ficando mais sutil para a gente acessar energias sutis. Porque nossa essência, gente, é leve, é sutil. E quando a gente para todo esse barulho, apesar dos desafios que nós enfrentamos, senti muita saudade deles, senti muita saudade da minha família. E eu ia lá só. Só que são muitos desafios, mas essa vantagem é imprescindível. O cultivo do tempo pessoal, né? O nosso tempo pessoal, o nosso espaço pessoal, ele é sagrado para quê? Para revitalização. Nós nos sentimos revitalizados quando a gente volta para o nosso espaço e abre mais espaço para que o sutil se comunique conosco. E uma vez eu escutei Alexandra Sonado dizer uma coisa muito interessante, que ela diz que ilusão é procurar o sagrado aqui na Terra. Eu achei muito interessante isso, porque a gente perde muito tempo, às vezes, procurando o sagrado em coisas mundanas. E o sagrado, ele precisa de espaço. Ele precisa que a gente pare para recebê-lo. E esse estado de receptividade, para mim, foi uma vantagem incrível. Outra questão. É muito mais fácil ocorrer-nos inspiração para escrever, para colocar pensamentos em papel. É justamente por isso, né? Quando a gente fala de abrir espaço, a gente abre espaço para o que vier fluir, para a criatividade, para justamente a inspiração é o abrir espaço, de sair daquela mente que quer resolver tudo, que quer arrumar soluções. As soluções e a imaginação vem de um espaço mais sutil. Eu acho que, não querendo estar a apontar isto como razão única, mas acho que isto é um desafio, um exercício ótimo para casais. Não precisam de ter problemas, de se dar mal, nada disso, mas quando nós percebemos
que estamos, basta 48 horas, sem contacto absolutamente nenhum, sem conseguirmos dizer o que sentimos, sem conseguir partilhar um abraço, um carinho, isso de facto traz ao cimo o valor que nós precisamos de dar cada vez mais às pessoas que estão ao nosso lado. Exato. É um desafio muito grande. Para mim, me tocou muito o desafio de não poder expressar amor. Quer dizer, mas a gente expressou. Sim, a gente usava criatividades de formas diversas para mostrar que nos amávamos, mas aquilo às vezes me angustiava de precisar agradecer alguma coisa, precisar falar. Parece que realmente a vida é efêmera, a gente precisa falar aqui e agora o que a gente sente pelas pessoas, né? E foi uma coisa que também me tocou muito. E é isso, o desafio tá cumprido. E o que você achou? Deixa eu fazer uma perguntinha para ele, nem estava combinado, mas o que você acha desse desafio? Você acha que é válido para as pessoas que estão assistindo fazerem o desafio ou não precisa? O que você sentiu, assim? Eu acho que um desafio nos moldes do que nós fizemos, eu era capaz até de usar a palavra essencial. Não digo que seja algo que nós devemos adaptar na nossa vida constantemente, mas acho que é algo que todas as pessoas deviam experimentar pelo menos uma vez e depois tentar aplicar, nós já conversamos sobre isso, em certos momentos da semana, talvez um dia por semana, passar uma tarde, um dia, o que cada um sentir que é necessário, só para nós, cortar completamente o contacto com tecnologias, cortar o contacto um com o outro, com a restante família e permitir-nos estar sozinhos, observar-nos, entender-nos. Acho que é algo essencial e como nós conversamos vai ser algo que vai passar a fazer parte da nossa vida. 48 horas é demasiado. Mas pode ser um pouquinho menos. Procurar integrar isto com mais frequência no nosso dia a dia. Sim, eu concordo completamente. É um tempo que nos revitaliza, porque ficar sozinho de fato não é ficar no telefone, não é ficar vendo filme, porque isso não revitaliza. Isso pode distrair um pouquinho mais das coisas das outras pessoas, mas fazer você olhar para você não vai fazer. Da maneira que a gente fica realmente sem estímulo nenhum, a gente é obrigado a olhar para dentro, né? E para nós realmente, para mim também pode ser uma prática recorrente porque agrega muita coisa, traz muito valor. Eu acho que só uma coisa que está me vindo também aqui na intuição é que às vezes as pessoas evitam encarar esses momentos porque elas ainda atribuem a culpa dos infortúnios e dos sentimentos negativos a outras pessoas. Tem um exercício muito incrível que a gente pode fazer, assim, que é visualizar as cenas da nossa vida que a gente não gostou muito de ter passado ou que teve dificuldade de ter passado com a nossa imagem em todos os personagens. Faz esse exercício, rever as cenas da tua vida que te incomodaram com você em todos os personagens. Porque, no fundo, é tudo uma projeção. Se a gente vai mais fundo, a gente vê que é projeção nossa. E não esqueça que, fora da bolha da distração, existe a intuição. Até a próxima. Até a próxima.